Aos Romanos, ou Romear, capítulo 10. É bom, antes de começar o capítulo 10, que, como já dissemos, do 9 ao 11 dessa carta aos Romanos, Paulo aborda uma mesma temática que o capítulo anterior é de tão terrível hermenêutica e interpretação para os teólogos que eles preferem dizer que esse capítulo 9 foi apenas uma forma de Paulo falar hipoteticamente ao ser pressionado pela teologia judaica, aos teólogos de Roma, a dar respostas sobre a soberania de Deus. Os teólogos, muitas vezes, não era nem por conta dos Bíblias. Não é parar tudo que é bom para responder pessoas que só fazem confusão. Não, é que como essas pessoas viviam de teologia, interpretações e faziam confusão, Paulo era obrigado a responder para que os outros mais simples, alienados ou passíveis de alienação, não fossem confundidos por esses que se diziam mestres da Bíblia. É como hoje. O que eu tenho que vir aqui fazer todo esse trabalho da Bíblia, explicando, respondendo, refutando, para que os simples, para que as pessoas não evoluídas, que Paulo chama de fracos, não sejam levados por aqueles que se dizem fortes. E não são. Os evoluídos. Evoluídos em conhecimento da Bíblia, mas conhecimento próprio, de uma justiça própria, que inclusive Paulo vai falar aqui no capítulo 10. O capítulo 9 é tido pelos teólogos católicos e protestantes como um capítulo hipotético. Vocês acreditam nisso? Que os teólogos lá da tua igreja, os pais da teologia, os que compilaram e interpretam a Bíblia, dizem que o capítulo 9 de Romanos é tão complicado de entender, mas tão complicado, sobre a soberania de Deus, que é melhor entender que Paulo estava usando o se. Se tem uma coisa que Paulo não era hipotético. Nunca trabalhou neste campo hipotético. Porque a fé pressupõe convicção, firmeza. E até quando ele disse, olha, examinem tudo e retenham o que é bom, ele não disse das cartas dele. Porque senão cada um poderia customizar a sua fé. E cada um poderia ter a sua verdade. E é o que as pessoas acham hoje. O que eu vejo de gente dizendo assim, pega os vídeos do Akel e retém o que é bom. Olha, pega as cartas de Paulo, pega a Bíblia e retém o que é bom. Vai no culto, na igreja, na reunião e retém o que é bom. Olha, seja católico, mas pega a parte boa da igreja católica. Isso não existe. A verdade tem que ser coerência, do início ao fim, como é a palavra amém. Do alfa a ômega. Do jeito que começou alfa, tem que terminar ômega. Então, eu estou citando isso aqui para vocês conhecerem o absurdo que é a teologia cristã. Credo. Se você defende pontos de credo, mesmo estando desigrejado, a teologia está dentro de você. Você acha que não gosta de teologia, que você é contra a teologia, mas até aqueles que se dizem contra não sabem que o que eles defendem, que o que eles acreditam, veio da teologia. Pois bem, essa teologia diz que o capítulo 9 aos Romanos é, na verdade, sabe o quê? Hipotético. Tudo porque eles não conseguem compreender as palavras de Paulo. Faz parte de um conluio contra Paulo
de difamação, de calúnias, aonde tem todo tipo de acusação maligna contra Paulo, de pessoas que não querem entender o que ele disse, ou por ignorância, ou por sagacidade, malícia. Por esta razão, aqui na Bíblia, Original Codex, você encontrou as explicações e interpretações, traduções da forma que vocês viram no grau anterior, esclarecendo que Paulo não falou hipoteticamente como supõem os judeus, os bíblias e os teólogos, mas sim com convicção. Porém, suas palavras são sempre mal interpretadas, a fim de resumir a verdade, ou quando envolve todo o povo, Israel ou igreja ou escola. Todo o povo de Israel ou toda a igreja, toda a agremiação, toda. Propósitos bem definidos, bem claros, indiretamente através da sabedoria suprema que nós chamamos de dons. Como já revelado nos graus e comprovado em toda a Escritura pela coerência. É a única resposta que tem coerência perfeita e que cabe nas palavras. Continua. Fraternidade judaica cristã. Quando ele chama aqui de irmãos, ele não está chamando de ser cristã. Mas vocês, embora sejam zelosos pela Bíblia, não possuem entendimento da verdade. Olha só que coisa linda. Vocês são muito religiosos. Porque eu fui o mais zeloso de todos, Paulo vai falar isso aos Gálatas. Eu vi. Eu cresci com vocês. Minha família é do sistema judaico. E eu vi o quanto vocês zelam pela religião de vocês. Eu diria a mesma coisa hoje aos católicos, aos fiéis protestantes evangélicos, aos crentes, aqueles que são crentes mesmo, que obedecem, que seguem a igreja deles, a Bíblia deles, os dogmas deles, o credo deles, que defendem. Vocês são zelosos. Mas Paulo diz, não possuem entendimento. Não possuem conhecimento da verdade. Revelare. O historiador e guerreiro judeu Flávio Joséfo disse, abre aspas, um judeu conhece melhor a Bíblia do que o seu próprio nome. Flávio Joséfo foi contemporâneo aos apóstolos de Jesus. Nesse ide por todo o mundo até 70 depois de Cristo. E um pouco depois. E ele viu, ele soube, ele acompanhou quanto que os judeus eram legalistas ao extremo. Ao ponto de que eles sabiam tudo da Bíblia. E muitas vezes não sabiam da sua família. Não sabiam de si mesmos, mas da Bíblia eles sabiam tudo, desde os 12 anos de idade. Vejam que o mesmo Espírito está hoje presente, que nós vamos chamar aqui de o Espírito do sistema religioso judaico, que está presente no sistema religioso cristão. Quando nós dizemos que o judaísmo criou o cristianismo, você entende esse espírito do judaísmo dentro do sistema cristão. Por isso que as testemunhas de Jeová vão se confundir, o William Branham, Tabernáculo da Fé vai se confundir, e outros vão se confundir, desigrejados, dizendo, olha, Apocalipse 17, 18, sabe quem é a Babilônia? É a Igreja Católica. E as protestantes são as filhas. Não. Jerusalém, que representa o povo, Israel. Israel é o centro das atenções de Deus, da Bíblia, das profecias. Israel é a mãe das 3 religiões prostitutas da terra. É esse espírito imoral que criaram. Olha isso. O espírito do judaísmo está presente lá. Esse versículo aqui é realmente um versículo ex.
extraordinário. Porque ele está dizendo o seguinte: por vocês não terem entendimento dessa justiça, isso é, de Jesus, da graça, essa revelação do Evangelho, por vocês não conhecerem como julga Deus, vocês criaram uma própria justiça, uma convenção de juízes, segundo a Bíblia e a interpretamento. Na mente é justificado por Cristo e não por religião, não por uma justiça própria. A justificação é simples. Ela não é burocrática. Ela não é. Esse texto é muito usado por legalistas adventistas e os bíblias judeus messiânicos. É impressionante o quanto que esse texto é usado para o mal. Aonde eles afirmam, para ganhar prosélitos, com o pretexto de ganhar almas, que a tradução correta é a finalidade da lei, da Torá, da Bíblia é Cristo. E nem percebem que até quando eles corrigem, não. Mas como traduzido da raiz original acima. Vamos ler novamente o original? Porque o alvo, o cumprimento, a finalidade da Bíblia é Cristo, para a justificação de todo aquele que confiar e acreditar plenamente nele. Alguém perguntou no início do programa Lux Me Alex, antes de iniciar o tema: Áquil, qual a finalidade então do Velho Testamento, da primeira Bíblia? Está aí, a resposta está aí. A finalidade da Bíblia é Cristo. Tudo apontava para Cristo, inclusive em teologia sistemática. Eles são tão cegos que na teologia sistemática cristã tem-se o mesmo do judaísmo. Vou explicar. Na teologia do judaísmo, todos os profetas, todos os livros do Pentateuco apontam, são sombras, são alegorias, são tipo, chama-se tipologia, para o Messias que ainda virá. Agora, para aquela teologia cristã, daqueles que acreditam que o Messias já veio, eles copiaram a teologia judaica e colocam apenas substituindo que o Messias já veio e se chama Jesus Cristo. Aí eles colocam todo o Pentateuco, toda a Torá, todos os profetas apontam, são tipo, alegoria, sombra, apontam para Jesus. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender que enquanto os judeus têm uma teologia que os cega, como nós falamos no capítulo anterior, a Bíblia é a armadilha deles, a pedra de tropeço, quem lembra? Pedra de tropeço, Bíblia. A Bíblia faz eles caírem, tropeçarem, e não acreditam em Jesus como Messias. Esse é o problema dos judeus. Pela própria Bíblia eles ficaram cegos. Já os crentes evangélicos, protestantes, católicos, pela própria Bíblia, eles acreditam em Jesus. Aí você diz, mas se eles acreditam e confiam nele e invocam o nome dele, estão salvos? Não! Porque o próprio Cristo disse, aquele que diz ser cristão, Senhor, Senhor, e eu direi, não reconheço as obras, virtudes, transformação, metanoia, arrependimento. Vocês nunca foram cristãos, genuínos, originais, nunca foram. A fé de vocês foi religiosa. Foi de uma justificação própria, de uma justiça própria. Então veja que não é só invocar o nome do Senhor. O texto é poético, o texto é metafórico, para representar algo. Mas não é só invocar, citar, falar, chamar, pedir, orar, crer, cantar, louvar, adorar. Não. Porque os cristãos caem na outra armadilha.
embora acreditem que Jesus é esse Messias, a Bíblia os cegou para o ego, para o ter, ser e poder, para o materialismo, aonde eles também criaram uma justiça própria, e aonde eles também condenam os outros que não são da fé deles, e se fecham em suas sinagogas, dizendo: aqui encontramos a verdade. E nunca entenderam que a Bíblia tem como finalidade Cristo. Porque se tivessem entendido, não dariam tanto valor à Bíblia, mas a Cristo. Usariam a Bíblia justamente como prova documental de quem é Cristo. E não prova documental para dogmas, para credo, para liturgias. Vocês entenderam a diferença? Vocês compreenderam a macro assimetria? Há uma grande diferença, enorme diferença. Uma dualidade, um abismo aqui entre aquele que tem como a Bíblia finalidade a Cristo e a usa como documento histórico na hora certa para conversar com o ateu, com o agnóstico, porque a Bíblia, que é o acervo documental, para crermos em Cristo, mais de 2.600 pergaminhos, alguns chegam a dizer 53 mil pergaminhos encontrados, sem falar dos papiros 200 anos antes de Cristo. É por isso que nós temos, por causa do espírito dela, das citações. Mas o Bíblia cristão, ele não percebe que, embora ele diga o fim da lei é Cristo, ele continua colocando a Bíblia acima de Cristo. E aí vem aquela máxima, aquele provérbio que todos vocês precisam escrever agora aí no caderno de vocês. Escreva aí. Para o católico, a igreja é maior do que a Bíblia. Para o evangélico, a Bíblia é maior do que a igreja e até maior do que Cristo. Mas para nós, cristãos originais, e você deve ser um também, abrir os seus olhos, tirar o véu. Para nós, a finalidade da lei, da Torá, da Bíblia, o fim, o cumprimento é Cristo. Ele é maior do que a igreja e do que a Bíblia. Vocês entendem isso? Revelare. Este texto que foi usado, que é usado por legalistas, por bíblias adventistas, bíblias judeus messiânicos e até desigrejados, vai dizer, mas é a finalidade. Mas sim, é a finalidade. O entendimento é esse mesmo. E por que então que vocês usam a Bíblia acima de Cristo? E por que a justificação na igreja de vocês vem através do sábado e não através da fé? E por que então que a justificação ainda vem através da circuncisão de Abraão e não através da fé de Abraão? Você entende? É fé agora. Fé. Falam tanto em fé e nunca entenderam fé. Escute, se uma profecia já se cumpriu, se a esperança e promessa já é fé realizada, a promessa para Abraão já se cumpriu, a promessa para Moisés, a promessa para Israel, o Messias já veio, por que continuaremos vendo a promessa? E se vermos, por que colocaremos ela acima da fé, que é o cumprimento da promessa? Quem que, depois de formado com diploma, volta para a faculdade a fim de refazer a própria formação? Que filho vai continuar pedindo o que já ganhou do seu pai? É inacreditável, mas todas as sinagogas cristãs de hoje vivem uma ilusão. Ainda na Bíblia, nas promessas, nas esperanças já cumpridas em Jesus Cristo. Eles ainda estão na promessa. Eles ainda estão na esperança. Não, nós não estamos. Nós acreditamos em Jesus como Messias, como podemos estar, sim. Mas quando vocês colocam a Bíblia acima de Cristo,
os dogmas da primeira Bíblia acima do próprio Evangelho, da própria fé, da própria justiça? Vocês estão imitando os judeus bíblias, com o espírito deles em vocês, e continuando a seguir o que eles seguiam, que é a própria justiça. Eu sigo a minha própria justiça, e não a justiça da fé. Vê, mas alguém vai indagar, e a segunda Bíblia, Áquil, o Novo Testamento? Ela apenas explica o cumprimento da primeira, tirando dúvidas como essa sua agora, você que está indagando, mas você está falando muito, Áquil, da Torá, do Pentateuco, do Tanar, da primeira Bíblia, do Velho Testamento, da Antiga Aliança, e isso eu até entendi, compreendi, por exemplo, até com Hebreus 9, Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda Velho Testamento transitório, entendi. Mas e as cartas? Mas e o NT? Pois é. As cartas, tirando Mateus, Marcos, Lucas e João, que são ainda Velho Testamento em transição, seriam, no caso, então, 23 livros e não 27 livros do NT, segundo a Bíblia, são explicações como essa. Como você está vendo, cada capítulo de Romanos, cada capítulo de Atos, são respostas de Paulo, respostas de Pedro, àqueles que insistiam em continuar na Bíblia. Eu vou repetir. A segunda Bíblia, a graça, é a justiça da fé. É a justiça através da fé. É a Bíblia da graça. É a Bíblia da fé. Ela explica o cumprimento da primeira. Ora, se a primeira são tipos, formada por tipos e alegorias do que seria, a segunda só explica, olha, se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu. Está vendo isso aqui da primeira? Se cumpriu. Esse texto aqui se cumpriu. Isso aqui se cumpriu. Isso aqui se cumpriu. Essa é a segunda Bíblia. Não foram criados novos mandamentos. Manteve a essência da primeira, explicando o porquê da primeira. Mas é muito mais profundo que isso ainda. Vem comigo. E o Apocalipse? Esse, só damos valor em esperança e promessa agora. Porque não se cumpriu ainda, como diz Apocalipse 1:1, vai acontecer. Quando se cumprir o macro Apocalipse, não teremos por que ensinar. Olha a coerência. Hoje nós damos valor ao macro Apocalipse. Mas quando se cumprir, vamos dar valor? Vamos continuar falando? Não, é uma incongruência. É um equívoco. Como fazem as sinagogas hoje, citando Mateus 24 todo dia. Dizendo, ai das grávidas. Olha, um será levado, outro será deixado. Porque não entendem. Não entendem o micro e o macro Apocalipse. Porque até o macro Apocalipse, o micro, perdão, de Mateus 24 já se cumpriu. Vide, videograu. Todos devem colar Matiarro, capítulo 24, aqui na Bíblia Original Codex, para entender isso. Agora Paulo vai explicar sobre o que é esse fim da Bíblia, essa finalidade da Bíblia. Por que Cristo é a Bíblia? Por que a finalidade de existir uma lei, uma compilação que chamamos de Velho Testamento, e os judeus chamam de Tanar, que também é anagrama, é Cristo. Por que ele está dizendo isso? Vamos ver? Moisés disse o seguinte sobre a justiça que vem da Bíblia. Está lá em Levítico 18:5. Abre aspas. O homem que obedecer à Bíblia viverá pela justiça da Bíblia. Ou seja, não há nada acima, não há nenhuma expectativa. Se você escolheu continuar na sombra, na alegoria, no tipo, naquilo que já passou, ainda na esperança, ainda na promessa, na justiça dos judeus, então é nisso que vocês vão viver. Aí Paulo diz, agora, a justiça que vem da fé, diz, aí ele cita Deuteronômio 30, do 11 ao 14. Você está vendo Paulo citando vários textos da primeira Bíblia? Por quê? Porque ele está provando, na segunda Bíblia, que tudo já se cumpriu. Essa é a finalidade da segunda Bíblia.
Não é uma segunda lei. É explicar que a lei já se cumpriu. Que a finalidade da lei era a graça. Aí ele diz: não diga em sua consciência, quem pode subir ao céu para ver como é lá? Isto é, a imatéria, a temporalidade. Lá não existe o delta tempo, espaço e matéria. Esse que significa céu. E de lá depois descer. Descer de onde subiu, entenda. Ou quem pode descer ao abismo. Nós entendemos onde está a reologramação, o Seol, Sheol. Lugar metafísico de pagamento das dívidas, como ensinamos nos graus. Para depois subir de lá debaixo do abismo, como se houvesse lá embaixo. E vencer a morte. Você vai abrir isso daqui, você vai ler várias vezes e não vai entender. Por isso, a importância da Bíblia original, Codex. Entenda, revelare. A maior parte desses textos de Paulo são ensinos-respostas ou ensinos refutativos às cartas que ele recebeu deles, provavelmente, ou informações sobre as dúvidas que a escola de Jesus local, neste caso Roma, tinha. Paulo deve ter sido atacado pelos bíblias, eu vou explicar. Ou as escolas tinham a liberdade de enviar cartas para Paulo, para que ele respondesse questões, ou os missionários, apóstolos, viajantes que estavam lá, ou os irmãos que já tinham entendido realmente o cristianismo original e que estavam lá nessas cidades, mandavam para Paulo informações, através de cartas ou pessoalmente, dizendo: olha, aqui em Roma estamos tendo um problema. Qual o problema? Uma das questões é que os judeus estão citando tal texto da Bíblia. Depois eles estão perguntando tal texto da Bíblia. Você pode entender isso? Os pagãos vinham do paganismo romano, adoravam Júpiter, adoravam Diana. Aí quando eles viam, sabe quais eram as questões? Pouquíssimas. Algumas de misticismo, algumas do que é que tem que ser feito agora, pouquíssimas. Os bíblias não. Os bíblias diziam: mas e Deuteronômio? Mas e Levítico? Mas e Êxodo? Mas e Gênesis? Mas e as obras? E como é que você me explica Efésios 4:12? E como é que você me explica 1 Coríntios 12? Hebreus 3:17 que eu já citei. É a mesma coisa hoje. O espírito do judaísmo, dos bíblias, está dentro deles hoje. Onde estão os sábios para entender a profundidade do que eu estou falando? Eles criavam confusão. Aí Paulo era obrigado a responder para que os outros não fossem enfraquecidos. Para que a igreja não ficasse se dividindo, porque senão era enxugar gelo. Ensina a verdade, a igreja começa a crescer, aparece um Bíblia, divide tudo. Confunde todo mundo. Vem lá, levanta uma questão, confunde. Aí Paulo está começando a fazer o castelo dar certo, crescer, confunde todos. Então Paulo era obrigado a responder. Então aqui, nesse caso inclusive específico desse versículo, desses versículos agora, eles citaram isso para debochar de Paulo. E Paulo vai responder com o mesmo texto. Respondendo, refutando, ensinando. Olha só. Paulo deve ter sido atacado pelos bíblias que iam nas reuniões cristãs em Roma exatamente por esta passagem de Deuteronômio 30, numa linguagem irônica, onde, assim como alguns debochavam de Moisés na época, agora estes, se dizendo obedientes a Moisés, seguidores de Moisés, só Moisés, debochavam de Cristo. Eu vou explicar. É porque em Deuteronômio 30, muitos usavam isso para debochar de Moisés,
Outros usavam isso para debochar da promessa de um Messias. E agora, esses judeus que questionam Paulo, eles acreditam em Moisés, mas só em Moisés, não em Cristo. Eles até estão simpatizantes, tentando entender o que Paulo ensina e essa mudança de Paulo, a vida de Paulo, quem é Cristo. Mas não acreditavam que ele pudesse subir ou descer. Metáforas para imatéria e reologramação. Porque subir é céu. Ninguém vai subir, ninguém vai para o céu. É uma metáfora. Significa que vamos para a imatéria. Vamos sair da matéria. Vamos ser atemporais. Vamos sair do tempo. Mas a Bíblia fala assim uma linguagem pueril, de criança, para você entender. Como já ensinamos. As igrejas por aí preferem que você continue no ocultismo. Isso sim é ocultismo, que você continue aprendendo errado. Que isso fique oculto para você. Se você aprender o céu, você vai morrer acreditando em Papai Noel. Sem nenhuma importância, porque segundo eles, vocês são leigos. E o que importa é que vocês cheguem lá. Nós, comprometidos com a verdade, assim como Paulo, vamos dirimindo essas metáforas, essas linguagens infantis, para que vocês evoluam, amadureçam, porque se eu só falo linguagem de criança, você já imaginou se vocês passassem a infância e a adolescência e até a fase adulta, boa parte dela, só ouvindo historinhas de criança? Que conhecimento vocês teriam? Que evolução vocês teriam? Por isso que vocês passaram 30, 40, 50 anos numa denominação e não evoluíram nada. Porque essa é a meta lá, é sustentar, é manter, é conservar. A palavra keep é te manter ali. Ninguém tem interesse que você evolua. E eles dizem, inclusive, que lá tem santificação, mas santificação, se eles soubessem o que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Que é a evolução da consciência. Santificar é aperfeiçoar, entender, conhecer. Mas conhecer a verdade. Uma verdade que transforma você e todos à sua volta. Então quando fala subir, céu. Quando fala descer, reologramação, isto é, ir para o castigo. Subir e descer são metáforas representadas também pelo hexagrama. Eu aproveito mais uma vez, porque nós falamos já sobre quando na ocasião do Pai Nosso e tantas outras ocasiões de Jesus, quando eu falei da volta de Jesus, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, quem lembra, colou todos os graus, sabe, é só colar lá a partir do 146. Olha isso aqui, delta superior, delta inferior, subir, descer. Estão vendo? Pois bem. São metáforas por quê? Porque na dimensão celestial, que é real, não existe espaço. Ora, se não existe espaço, como é que eu vou subir ou descer? O texto é metafórico. Mas eles estavam usando isso para debochar de Paulo. Então Paulo usa o mesmo texto como resposta, dizendo que Cristo não subiu nem desceu. Ele é o Criador, que é Espírito. E isso os judeus acreditavam. E esse Espírito, como nós cantamos, encarnou em um homem. Então, enquanto eles estavam debochando, então quer dizer que este é aquele da passagem de Deuteronômio 30, que vai ter que subir para conhecer tudo lá e descer a terra, é isso? Ele subiu lá, ele conheceu, porque ele vivia dizendo que esteve com o Pai, que ele fala com o Pai em nome do Pai, que ele veio em nome do Pai, que andou com Deus, esteve com Deus, veio de Deus. Ele subiu? Que homem que consegue subir, conhecer e depois descer? Eles estavam zombando de Paulo e de Cristo. Alguns judeus. Perceba que cada texto de cada parte, seção da carta, responde a algumas questões da igreja. Vocês viram que
Do 9 ao 11 é uma questão. A partir do 12 já começa outra questão. E assim a gente vai indo. A carta, ela trabalha com várias frentes, respondendo várias questões, dirimindo questões da eclésia, da escola local. Aqui, ele está enfrentando aqueles judeus bíblia-céticos, legalistas ao extremo. Bíblias ao extremo. Então ele diz, sobre essa justiça da fé, basta confiar, algo que muitos bíblias não conseguem, porque preferiam obedecer à religião e à Bíblia. É como hoje, você chega e diz, olha, é a graça, é a fé, não é possível. Eu fui tão pecador, tão imoral. Não é possível que só isso me faça chegar lá. Eu não consigo ter paz na minha consciência. Eu só vou ter paz na minha consciência se eu der dízimo, se eu der ofertas, se eu fizer culto, participar de ceia, ler a Bíblia, jejuar, orar, seguir dogmas, mudar de roupa, mudar de linguagem, mudar isso, mudar aquilo. Porque aí eu vou confiar. Aí eu vou me sentir bem, sim. Porque não elastificou a tua consciência. Paulo vai chamar você aos Romanos 14, em Romanos 14, de fraco. Você ainda precisa evoluir. Porque para você tudo é pecado. Fraco é aquele que tem muita Bíblia. E se tem muita Bíblia, tem muito pecado. Quanto mais Bíblia, mais pecado. É por isso que Paulo falou em Romanos 7, Romanos 8, Romanos 9, que a Bíblia ressalta o pecado, ressalta o ego. Quanto mais Bíblia, mais pecado. Eu queria que todos vocês escrevessem agora aí. Quanto mais Bíblia, mais pecado. Paulo continua. A justiça que vem da fé e não da Bíblia diz, abre aspas, a Bíblia está perto de você. Ah, que coisa mais linda. Isso aqui é muito lindo. Porque enquanto eles questionavam quem é que pode subir, quem é que pode descer, como se fosse difícil, como se Jesus não fosse o próprio Jeová, o próprio Criador Yahvé. Ah, mas como se fosse difícil. Aí Paulo diz assim, se vocês soubessem que a resposta para essa questão é tão mais profunda, a resposta da justiça da fé é a seguinte, a Bíblia não sobe, não desce, ela está em você, perto de você. Ela está em sua boca e em seu coração. Isto é, a Bíblia da fé diz a vocês, basta agora confessar com a sua boca que Cristo é o Criador em carne e confiar de todo o seu coração que Ele ressuscitou, então será salvo. Que lindo. Revelare. A Bíblia está em nossa consciência dual, assim como para os pagãos sempre foi. A salvação, isto é, vida eterna, é alcançada agora. Basta, simplesmente, tão simples, mediante e entre alcançada mediante a fé, a confiança plena, a entrega plena do nosso corpo para a fé. Isto é, quem é essa fé? Jesus Cristo. Entregar a consciência que domina o corpo, como diz a árvore da vida, é da coroa Kéter, que sai a ideia, que saem nossos desejos, escolhas, intenções, motivações. E o corpo executa, obedece, faz as obras, o trabalho do que está mandando a consciência. A consciência dá uma ideia, dá um desejo, uma motivação. E aí o corpo executa. Por isso que o Espírito Santo habita aqui, encarna aqui, ó. E por isso que ele diz todo o coração, é toda a consciência. Porque ele diz todo, porque a direita já é do bem, mas a esquerda não é de Deus. A esquerda é tua. E Deus quer o teu lado esquerdo. Deus quer que você entregue para Ele o teu ego, o teu ser, o teu eu, a tua ontologia, os teus direitos,
Que você renuncie metade de si, da sua carne, do seu tempo, da sua morada, da sua habitação e diga: eu quero tudo para ti. Metade já é do bem, metade já é prudente. Na tua dextra você já escuta vozes, até o ateu escuta vozes de consciência do bem. Olha, faça o bem, seja do bem. Mas ele não quer a dextra, ele quer todo o coração, toda a conscientia, toda a ciência, para que todo o corpo siga a fé. É só isso agora. Esta é a Bíblia. É isso que Paulo está dizendo, a Bíblia da fé, a justiça da fé é essa agora. Entregar toda a sua consciência para Ele. Vencer seu ego, seus desejos, suas intenções, motivações erradas. E entregar para Ele. E assim todo o teu corpo trabalhará, obedecerá, seguirá Ele. Que coisa mais linda. Que resposta sublime, extraordinária. Paulo continua. Pois, com a consciência, o homem confia na justiça, e com a boca, o daate, o altar. Quem colou os graus sobre a árvore da vida sabe o que eu estou dizendo. A boca é o daate, é o altar, é onde se faz juramento, aonde sai bem e mal. No Velho Testamento era bênção e maldição, agora é bem e mal. Sempre foi, na verdade, bem e mal. É do altar, mas não é a boca literalmente, porque os dedos também se comunicam hoje. Mas são as nossas ideias, intenções, o delta, quem lembra o delta? Desejos, intenções e motivações. De bem ou de mal? Virtudes de bem ou de mal? É da consciência que vem a Bíblia, a justiça, a fé. E a boca confessa, a boca invoca, a boca confirma. É a boca que confia para a confirmação, que fala o que confia, que verbaliza, que exterioriza, que dá a prova no altar para a confirmação e salvação. A Bíblia diz: todo o que confiar nele jamais será envergonhado. Isaías 28:16 é a citação de Paulo. Mais uma vez Paulo cita esse trecho de Isaías para deixar claro: confiem nele. Vocês não serão envergonhados. Porque o medo dos Bíblias é deixar da Bíblia, deixar da religião e dizer: mas eu não me sinto seguro. Como assim só entregar o meu ser, só entregar minha alma, só entregar meu coração e não ter que seguir uma religião? Eu não tenho mesmo que me batizar, cear, trocar de roupa, mudar isso, mudar aquilo e seguir normas, condutas, religião. Eu não tenho que seguir. Eu não preciso de uma instituição religiosa a qual eu devo obedecer, um credo. Então por isso Paulo ressalta e cita de novo, repete Isaías 28:16, dizendo: confiem nele. Está escrito na própria Bíblia de vocês, Isaías 28:16, quem confiar nele, acima da Bíblia, da palavra, ele é a palavra, jamais será envergonhado. Vocês não serão envergonhados. Entendam que, assim como era para os pagãos, a consciência deles é a Bíblia, agora também é para vocês. Isso aqui é sublime e merece música. Paulo está fazendo referência ao que ele disse em Romanos 2, nessa mesma carta. Ele está dizendo o seguinte, lá em Romanos 2 ele disse: os pagãos têm uma Bíblia. Lembra que eu coloquei a Bíblia aqui em cima da minha cabeça no videograu relativo? Coloquei a Bíblia aqui em cima da minha cabeça, Velho Testamento, Novo Testamento. Antes, só os pagãos eram assim. Vocês eram assim de Adão até Moisés, 2500 anos sem Bíblia. Mas agora, quem confia em Cristo vai ser igual aos pagãos, vai ser tratado por Deus na justiça divina igual aos pagãos. A Bíblia agora está aqui.
Não é mais uma compilação escrita. Você pode ter o pergaminho, você pode ter o papel, você pode ter o digital, você pode ter o papiro, mas a Bíblia está aqui. A verdadeira Bíblia, a Bíblia da justiça, a Bíblia da fé está aqui. Com isso, Paulo está afirmando que nós nos igualamos aos pagãos no tratamento divino, na justiça divina, quando confiamos em Jesus. Por quê? Porque confiamos só nele. Mais nada. Nos entregamos a ele plenamente. E aqui vem um grande revelare. Um grande revelare. Eu pergunto a todos vocês, evangélicos, protestantes, católicos, carismáticos, espíritas, religiosos, principalmente praticantes, fundamentalistas, extremistas, legalistas que me assistem agora. Respondam. Se vocês confiam só em Jesus e de todo o coração, toda a consciência, do delta corpo, alma e espírito, por que é que vocês ainda precisam seguir credo, dogmas, tradição, liturgia, igreja, constituição eclesiástica e tantas outras coisas para chegar lá? Para não ser envergonhado, para ser salvo. Por quê? Não percebem incoerência? Se você diz realmente, como diz pelos lábios ou pelos dedos, se você realmente confiasse só em Jesus de todo o teu ser e tivesse entregado tudo de você a Ele, você não precisaria de religião, de obediência à Bíblia, à igreja, a homens, a preceitos, a costumes, a dogmas, a doutrinas humanas, denominacionais, porque só crer nele bastaria. E vocês já começaram a lembrar de uma citação de Paulo conhecida, que nós vamos chegar lá no original. A tua graça me basta. Só a tua graça. A graça basta. Será que Cristo basta? Ou tem que ter igreja? Uma coisa é ser cristão e me reunir com outros cristãos para praticar o evangelho. Outra coisa é eu ter que ir por medo, imposição, religião, tradição. Eu dizia, não há mais diferença entre pagãos e judeus, ou seja, aqueles que têm a Bíblia escrita ou aqueles que não têm, pois todos têm a Bíblia na consciência agora. E o Senhor é o Senhor de todos os que o invocarem, pois está também escrito, Joel 2,32 é o que Paulo cita agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque aquilo que está na sua consciência, que é o seu coração, de fato, de todo o coração, sai pela boca. Mas Paulo não está falando de boca, nem de dedos. Mas Paulo está falando de comunicação sincera. Aquilo que de fato você confirma pela sua comunicação exterior. Porque se fosse de boca, então todos que dizem Senhor, Senhor estariam salvos, você me entende? Agora, como invocarão o nome de Jesus se não acreditam nele? Ainda. E como confiarão se nunca tivessem ouvido falar dele? Veja que esse texto está sendo dito para todos, mas especialmente para os bíblias. O anúncio da verdade é para aqueles que ainda estavam na lei. E como confiarão se nunca tivessem ouvido falar dele? E como ouvirão se nunca ninguém anunciou ele? E como anunciarão se não forem enviados?
Pois está também escrito, aí ele cita Isaías 52:7, como são belos os pés dos que anunciam a verdade, dos que vão iluminare. Paulo está falando do ide que se cumpria através dele e tantos outros mestres em todo o mundo até 70 depois de Cristo. É claro que a colheita ainda continua por 2000 anos entre nós, os gentios pagãos. Porém, porque muitos vão dizer assim, mas a colheita continua, Raquel. Não é só 70 depois de Cristo, senão o que seria de nós? Sim, continua o anúncio da verdade. Pessoas nascem, precisam ouvir a verdade novamente. É um reide. Já foram, mas volta de novo. Temos que ir de novo, ensinar de novo. Mas não existe mais nenhuma ordem de ir para o mundo. Usar como pretexto para congressos missionários, para juntar dinheiro e enviar missionários. É isso que não precisa mais. Nós temos sim que anunciar a verdade. Nós temos sim que lutar pela verdade. E que as pessoas saibam da verdade. E a verdade original, o Cristo original. Mas não mais um ide missionário. Essa é a diferença. A nossa missão agora é anunciar de novo. Como eu sempre digo, cristianizar cristãos, evangelizar evangélicos. Infelizmente. Porém, vivemos desde lá até hoje, de 70 depois de Cristo até hoje, dias de apostasia. Você lembra? Paulo deixou bem claro os dias de apostases, afastamento pleno do caminho, apostasia. Esse afastamento pleno que ofusca muito o nosso trabalho. Por que o nosso trabalho não é grandioso igual ao de Paulo? Por conta da apostasia, dessa confusão generalizada, desse afastamento da verdade, dessa distorção da verdade. Mas, agora, no fim, no macro-apocalipse, ele voltará a interferir diretamente. E nós podemos fazer parte dessa última geração, aonde, sinceramente, tudo indica, será um trabalho ainda sobrepujante, sobremaneira glorioso, acima, vai sobrepujar o trabalho até inclusive de Paulo. Esse trabalho que vem aí é sobremaneira excelente, vai sobrepujar tudo que nós lemos e temos como histórias extraordinárias, essas que nós vimos agora em Atos Macelerrim, do 1 ao 28. Nós escreveremos os capítulos, como eu sempre digo, de Atos 29, de Atos 30, de Atos 31. Nós escreveremos uma história extraordinária com a volta da interferência direta dele. Paulo continua. Mas mesmo nós, tendo ido ao mundo anunciar a verdade, poucos israelitas aceitaram a verdade. Veja que o endereço principal, o destinatário principal são os judeus dessa passagem. Esses textos aqui, isolados, são muito usados em congressos missionários evangelísticos, de padres do Evangelizar e carismáticos, ou de pastores de congressos missionários de Gideões de Fogo para o Brasil, quando na verdade, nos Estados Unidos são muito usados, quando na verdade o texto está falando disso em essência, mas não de fato especificamente, como vocês viram, é aos israelitas, aos judeus bíblias, na condição do ide por todo mundo 70 depois de Cristo. E é usado erroneamente. Se eles que citam só aquela parte que é tema de congressos missionários dos Bíblias acima, essa parte supracitada que vocês viram agora, como irão se não há quem envie? Como ouvirão se não há quem pregue? Se eles lessem o contexto. E o incrível é que são eles que vivem dizendo isso, a importância do contexto. Se eles lessem o que vem depois do contexto, que é isso aqui que eu vou ler agora, preste atenção. Mas mesmo nós, tendo ido ao mundo anunciar a verdade, poucos israelitas aceitaram a verdade. Onde é que Paulo foi? Ao mundo. Escreva aí, Paulo foi ao mundo. Está aí, Romanos 10. Aí ele disse, Isaías já tinha predito isso, dizendo, Senhor, quem confiará na nossa mensagem? Isaías 53:1. Paulo está dizendo que poucos judeus seguiram a verdade. A maior parte, a escola de Jesus foi formada por quem? Por pagãos. Majoritariamente pagãos. Poucos israelitas confiaram na verdade. Revelare de papiros do Mar Morto
a Septuaginta, tradução do original hebraico para o grego, 200 a.C., até os códex massoréticos, temos uma judaização das Bíblias. Vou explicar. Vocês sabem que a Igreja Católica diz que ela compilou a Bíblia. Isso é metade verdade, metade mentira. Septuaginta, para quem não sabe, foram rabinos, 72 rabinos que fizeram a primeira tradução da Bíblia 200 anos antes de Cristo, como eu acabei de falar. Mas depois, no século IV, século V, a igreja começou a fazer a compilação neotestamentária também para juntar, agremiar com o Tanar dos judeus a primeira Bíblia. E antes que eles compilassem a Bíblia católica, eles precisaram de ajuda de alguém. Alguém que prontamente estava lá, que participou da criação dessa igreja-estado, desse estado-igreja. Alguém que fazia parte do clero. Alguém que para eles muito interessava compilar essa Bíblia para impedir que os cristãos se espalhassem pelo mundo e prejudicassem o poder e os planos deles no mundo. Quem são esses? Os judeus. Escute, embora a Igreja Católica, ICAR, diga que eles compilaram a Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento, os judeus criaram o catolicismo, indiretamente também o islamismo, o Alcorão, porque nós conhecemos a história de Maomé, século VII, século VIII, aonde nós vemos claramente a inspiração de Maomé em cima da primeira Bíblia para plasmar, criar, gerar o Alcorão e a doutrina islâmica. Portanto, todas as Bíblias mais importantes do mundo foram feitas por quem? Pelos judeus. Agora veja se revelarem. Do ano 500, bem quando foi compilado a Bíblia. Quem sabe aí quando esteve aqui nessa terra Jerônimo? Quem sabe aí quando que a Bíblia quando é que a Vulgata Latina foi feita? Para o Império Romano, em sua língua latim, para o mundo inteiro. Quando? Quando que a Bíblia passou do hebraico para o grego, 200 a.C., Septuaginta, com a ajuda de 70 rabinos. 70 rabinos. Quem é que fez essa primeira tradução da Bíblia? Rabinos judeus, os Bíblias, eles que fizeram. E depois agora, do grego para o hebraico e do hebraico para o latim, quem é que vai fazer? No século VI, do V ao VI, quem é que vai fazer? A Igreja Católica. Olha que coincidência, mas é exatamente nesse tempo que surgiram os massoréticos. Vou explicar. De 500 a 1000 depois de Cristo, surgiram os massoretas, que significa transmissores. É como se fossem apóstolos. A etimologia, o significado é a mesma coisa de apóstolo, transmissores judaicos. Onde eles, como escribas modernos, teólogos, foram ao mundo para padronizar os textos da Bíblia, chamando isso de retorno à Bíblia, Techuvá à Torá. Portanto, meus queridos, as Bíblias que vocês possuem hoje foram diretamente atacadas não só pelo catolicismo romano pagão, mas pelos judeus travestidos de católicos. Essas adulterações de sinônimos e variantes textuais ficaram conhecidas como Massorá, de onde hoje se chamam pergaminhos ou códex massoréticos. Também por isso, veja, a grande importância dessa Bíblia original Códex. Porque alguém pode perguntar, mas a quem interessou tantas manipulações na Bíblia? Para dificultar o entendimento. A quem interessou? Principalmente os livros que ajudavam, entre aspas, mentindo, as pessoas, os leigos, a interpretar a Bíblia. Quem é o criador de quase todas essas escolas e sociedades bíblicas? Os mesmos Bíblias, os judeus.
Os mesmos rabinos, o mesmo espírito que estava na vida daqueles 70 rabinos 200 antes de Cristo na Septuaginta. Por isso que se chamou Septe. Então, vocês veem a importância para que nós estejamos com Cristo. Como disse Paulo no capítulo anterior, e não desviados dele, afastados dele. Porque se nós caímos na cilada do judaísmo de novo, nós nos apartamos de Cristo. E é isso que a apostasia está fazendo. Por isso que Paulo, quando foi se despedir da igreja de Éfeso, nós vimos o original de Atos, Paulo disse, eles vão entrar aqui e vão distorcer a verdade. Eles quem? Os que sempre prejudicaram Paulo, os que sempre ameaçaram ele, os que mataram Jesus, os que tentaram matar ele e mataram, levaram ele para o delta a céu apedrejado. Mas não era tempo de morrer. E os que mataram ele depois. Um pouco depois de quando ele escreveu essa carta que você está lendo agora. Vamos lá? Paulo continua. Aprendam que a fé só pode ser gerada pelo ouvir. Esse texto é muito usado como clichê bíblico, sem conhecer o contexto. E o ouvir só veio através da comissão de Jesus Cristo. Não é através da palavra, a hora da pregação, a hora do sermão criado por Calvino. E veio do judaísmo. Calvino tirou da onde? Das sinagogas, a hora da palavra. Não é essa palavra, a hora da pregação, da prédica, do parlamento, os parlamentares eclesiásticos, que só sabem viver de falar, falar, falar. Não. O original está falando da comissão de Jesus. O que Paulo tinha falado antes? Como as pessoas saberão se ninguém ensina, se ninguém anuncia? E como irão se não há quem envie? Ele está falando de enviar, ele está falando de transmissores de verdade. Não os maçoréticos, não os maçoretas. Não da maçorá, mas de fato aqui os transmissores, os apóstolos, que significa enviados, emissários, aqueles que foram da comissão de Jesus Cristo, que nos ordenou, aí ele diz assim, ó, ir ao mundo, anunciar e ensinar sua mensagem. Que mensagem? A verdade, o caminho. Pergunto então a vocês, os israelitas não ficaram sabendo da verdade? Aí Paulo responde, claro que sim. A voz de Jesus Cristo foi ouvida por todo o mundo. E as suas palavras, ou sua mensagem, até os confins do mundo. Paulo repete por 2 vezes e 3 vezes no capítulo e 2 vezes nesse versículo, dizendo por todo o mundo e depois até os confins do mundo. Mais um texto além de Colossenses 1, onde Paulo deixa claro, Romanos 10 e Colossenses 1, não há uma sinagoga, não há um grupo de judeus na Europa, na Ásia, nem na maior nem na menor, nem no Oriente Médio, nem na África, que não tenha ouvido falar dessa verdade. E olha, poucos acreditaram, ele está dizendo. Porque ele citou até os confins do mundo. É claro que é um mundo pré-América, mas no mundo conhecido, naquela verdade relativa geográfica, Paulo estava dizendo confins da terra. Entenderam isso? Revelare. Como revelado no vídeo grau, ide, indo ou já foram, aqui claramente Paulo diz que o mundo inteiro soube de Cristo num anúncio de uma geração, 40 anos, quase 40 anos. Paulo continua. Novamente pergunto a vocês, será que Israel não entendeu a verdade? Porque se todos já ouviram e poucos acreditaram, será que eles não entenderam quem foi ensinar? Os enviados de repente não souberam explicar. Será que é isso? Será que quem foi enviado não estava preparado, não eram mestres capazes de ensinar a passar a mensagem? Transmitir a mensagem? Será que é isso? Aí ele diz, ora, Moisés
foi o primeiro mestre a dizer sobre isso. Aí ele cita Deuteronômio 32, 21. Eu, o Senhor, farei agora que tenham ciúmes de quem ainda não é meu povo. Vocês, judeus bíblias, ficarão com inveja. Olha só, vocês que eu dei a Bíblia para vocês ficarão com inveja dos que não têm Bíblia. Ficarão com inveja dos pagãos que não conhecem a verdade como vocês. Na tua Bíblia está chamando os pagãos de insensatos, ignorantes. Adulteração de sinônimos. Eles não conhecem, eles não usam os sinônimos adequados. Toda vez, a maior prova de que o judaísmo mexeu nas escrituras, nos sinônimos. A maior prova é que toda vez que a Bíblia se refere a pagãos, eles usam os piores termos. Vocês já viram? Eles usam os piores sinônimos possíveis. Toda vez, eu já falei isso aqui em graus, desde o 146 e repito, toda vez que tem uma referência a pagãos na tua Bíblia, eles usam os piores sinônimos. E quando fala dos judeus, os sinônimos mais leves possíveis. Agora veja, que texto extraordinário. Revelare. O Criador, já na primeira Bíblia, lá com Moisés, e depois com Isaías, alertava dizendo que enquanto os judeus que receberam a Bíblia diziam ser muito difícil guardar a Bíblia, aprender a Bíblia, obedecer, cumprir, os pagãos fariam isso facilmente sem nunca ter uma Bíblia nas mãos. Que coisa. Paulo continua. Depois de Moisés, Isaías disse aos pagãos, aí ele cita Isaías 65:1. O Criador foi encontrado por aqueles que nunca o procuravam. E sendo assim, o absoluto se revelou aos que nunca fizeram uma oração, uma reza para ele. Orações, rezas, sacrifícios, oferendas a todos os deuses possíveis. Toda idolatria possível, ou nenhum Deus. Mas quando ouviram a verdade, e agora Deus vendo tudo isso, Deus está dizendo, eu vou usar eles para fazer ciúme em vocês. Vocês vão ter inveja deles. Vocês vão saber que eles vão me entender, vão me seguir facilmente. E vocês que receberam a Bíblia, sempre me deram problema. Mas, para os judeus que tinham a Bíblia, diz Paulo, Isaías disse com muita coragem. Aí ele cita o próximo versículo, Isaías 65:2. Abre aspas. O tempo todo estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. E por isso está no título aí. Um povo que recebeu a Bíblia e que todo o tempo estendi minhas mãos, dei as minhas palavras para eles. Escolhi um homem chamado Moisés e dei a Bíblia para eles. Dei as condições morais para eles, éticas, mas sempre foram hipócritas, desobedientes, rebeldes. Iluminare. É só agora no próximo capítulo 11 que Paulo vai falar só, para que esse grau fique registrado, tamanha importância dele. Romanos 10, que texto extraordinário. Todos, aliás. Em setembro, dia 22, manifestação na Catedral Principal de Gramado e na de Canela, Rio Grande do Sul. Poucas vagas para o encontro de Brasília. Não seja cristão de nome. O sangue de Cristo está sobre você agora. É sua responsabilidade anunciar a verdade juntamente com os demais cristãos. Seja um ponto da Filosofia X em sua região.
Ajude no crescimento da Filosofia X e na abertura do Café com Filosofia em Gramado para 7 milhões de turistas por ano. Atenção! Na descrição de todos os vídeos da Filosofia X, você encontra o link dos contatos, demais links importantes e todas as informações necessárias para participar da Escola de Jesus. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, participe, ajude, responda, evolua